Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o Alego Entrevista. Aqui na sua TV Alego, nós estamos recebendo Bárbara Cruvinel. Ela é advogada, é especialista em direito de família, já presidiu a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Goiás, a Ordem dos Advogados do Brasil. Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada, é sempre uma satisfação enorme estar aqui. Nós vamos falar sobre o Dia da Infância, comemorado agora nesse mês de agosto, mais especificamente no dia 24 de agosto, é comemorado o Dia da Infância. Sempre que se tem essas comemorações, Bárbara, eu penso assim, o que temos para comemorar, né? Será que as nossas crianças, né, se tivessem efetivamente o poder ali de dar o seu grito no sentido da sua reivindicação, é claro, né? Será que elas teriam como comemorar ou nem tanto? Eu sou otimista, mas a pauta, ela realmente, o assunto criança, família, em sociedade, na escola, ele ainda, né, carece de muito mais espaços e de muito mais respeito de nós, cidadãos, do parte do poder público, porque se a gente lembrar que a Constituição diz, desde 1988, que criança nesse país deve ser tratado com prioridade absoluta, e é o único sujeito de direito que é com prioridade absoluta. E, portanto, lamentavelmente, a gente não vê essa prioridade absoluta em nenhum trato, seja legislativo, seja pelo judiciário. As nossas prioridades, pelo executivo, elas sempre são relativizadas, né? As pastas são juntas, a política pública, ela ainda precisa melhorar e chegar de maneira mais eficaz lá na casa de todos nós, não só no discurso, não só no tribunal, mas precisa chegar na casa de cada um, a cada aluno, a cada criança, a cada recém-nascido, a cada bebê que está no útero de cada mãe, antes mesmo de nascer. Na realidade, está escrito, né, como você muito bem disse, prioridade absoluta, fica até redundante, né? Mas na verdade, pelo que a gente percebe na prática, de forma pragmática, analisando, não tem nem prioridade, né? A gente tem uma prioridade velada. Por que eu vou dizer velada? Porque se, por exemplo, vou falar na minha área, um processo judicial que uma criança, que a gente pede guarda, que pede pensão alimentícia para uma criança, ou uma mãe que está buscando vaga no CEMEI e ela entra na justiça para pedir essa vaga, lamentavelmente a prioridade, inclusive de tramitação, espera do mesmo jeito, demora, né? Então, do mesmo jeito, é uma angústia essa demora. Então, não é só uma... Ou seja, não segue o que está na lei, que é de prioridade absoluta. Absoluta, é princípio constitucional. Ou seja, esse processo deveria caminhar à frente dos outros, dos demais, né? Exatamente. E aí a gente escuta sempre, mas aqui na vara da infância todo mundo é criança, todo mundo é prioridade, por isso que a vara é especializada, né? Mas em sendo prioridade, então, era hora de ter um arcabouço, um aparelhamento de pessoas e de tudo para funcionar mais rápido. Como é que a gente faz, hein, Bárbara? Porque, por exemplo, estamos aí na campanha eleitoral, normalmente os candidatos falam, né? Muitos candidatos falam que vão prover para crianças, para adolescentes, e depois elas acabam esquecidas, né? Políticas públicas. Por que faltam políticas públicas? Porque assim, quando tem alguma situação lá para os engenheiros, eles se mobilizam, né? Nada contra a categoria, pelo amor de Deus, né? Os próprios advogados, jornalistas, enfermeiros, médicos, motoristas, enfim, qualquer categoria profissional, ela se mobiliza lá de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, mas ela se mobiliza. Agora, a criança, ela sempre é dependente, né? É por isso que a gente chama e fala que eles são vulneráveis. Né, que são a parte mais fraca de toda a relação, é a criança, é o adolescente, né? E é por isso, mais uma vez, que todos nós, cidadãos, família, sociedade, escola, poder executivo, político, em mandato, fora dele, querendo aspirar a nossa preocupação é, de fato, dar voz a essas crianças que não conseguem falar e que, se conseguem, lamentavelmente não estão numa esfera de poder com a caneta na mão para decidir a favor de si mesmo. E não sei se é porque salta aos olhos, mas as demandas que envolvem as crianças parece que são maiores do que a de adultos, não é? Ou é impressão minha? Na verdade, elas são mais complexas e elas
o tempo, né? Imagina, uma criança que começa a ser gestada até ela chegar à maioridade é no mínimo 18 anos. São 18 anos, né? No mínimo. E É aí porque ainda tem a gestação, né? Tem uma questão de gestação e tem situações que também passa a correr o prazo só a partir de conhecimento de alguns fatos, né? Então, assim, demandam um empenho e uma complexidade muito maior, porque a gente precisa conceber que a criança e o adolescente, eles precisam ser tratados em rede. Então, exige que, por exemplo, o poder público conceba na educação, na saúde, os conselhos estaduais, conselhos municipais, conselhos federais, quer dizer, poder público municipal, estadual, federal, trabalhando juntos na saúde, na educação, e aí nós vamos falar defensoria pública, judiciário, delegacia, assistente social, enfim, juizados, uma porção... Instituições, né? Entidades Entidades de classe, como a OAB, por exemplo, sim, né? As instituições filantrópicas, né? Exato. As próprias o creches conselho particulares, tutelar, né? Então, creches assim, particulares, sim, né? também. Escolas que atendem crianças, não é? Então, esse trabalho de rede, ele é fundamental. Aliás, eu particularmente só acredito na garantia e na proteção de direitos para crianças e adolescentes se feito em rede. Porque a gente consegue uma mobilização maior e a gente consegue proteger mais vastamente. Porque imagina, não adianta eu conceber o direito de vida para essa criança e quando nasce eu vou para onde? A mãe, por exemplo, não quer criar a criança. É direito da mãe não querer criar. A mãe tem direito de devolver essa criança para o poder público criar. E aí a gente vai trabalhar a adoção. Mas até lá, eu vou pôr aonde essa criança? Abandonar essa criança? Não, o poder público tem que assumir. Mas ele assume, ele precisa de dar educação, ele precisa de dar respaldo médico, saúde física, emocional. Precisa inserir no mercado de trabalho. Então, é uma situação intrigante, complexa e muito séria. E aí, se a gente está falando em qualidade, se a gente for imaginar quantas e quantas crianças só em Goiás não estão nessa condição. É muito complexo, né? Muito complexo. Agora sim, eu te pergunto, Bárbara, pela sua experiência no trato com essa questão, pelo seu traquejo, como é que a gente poderia aí se passar por um divisor de águas, vamos assim dizer? Como é que a gente poderia dar dar um 180 graus aí e começar a rever os conceitos e todo mundo começar a arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e rever tudo isso que a gente vem fazendo aí com as nossas crianças? O que você pode contar pra gente? Como é que a gente conseguiria isso? Eu acredito assim, nós estamos numa época de imediatismos, né? É. Imediatismo não combina com infância Exato. e juventude, lamentavelmente, né? Então, assim, eu ainda acredito que o processo de educação, de esclarecimento e falar disso em tempos de abandono digital, os nossos filhos estão cada vez mais vinculados, né, às redes sociais e nos games e tal, mas eu ainda acredito que nós termos atenção, dar o nosso tempo para as nossas crianças, né, e com isso, a gente vai sentir a sensibilidade, a necessidade de tratá-los, inseri-los, né? Então, assim, a educação, o tempo de qualidade que nós damos para as nossas crianças, o respeito às garantias mínimas, né? Se eu sou política, eu preciso garantia mínima da criança, tratar com prioridade absoluta. Se eu sou cidadão, eu sou um vigilante, um garantidor, um protetor dessa criança. Se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou tio, né? Eu não posso ser o primeiro violador de direito dessa criança. Então, eu acredito que sim, uma conscientização, um respeito e, claro, uma educação, esclarecimento populacional ainda é a melhor forma. Mas e até lá, né? Como é que a gente vai, o tempo urge, né? E até lá, como é que a gente faz? Essa é a questão. Né? Até lá buscando dar eficácia ao que a Constituição diz, buscando dar eficácia ao que a legislação dá. Né? Então não adianta, por exemplo, o Conselho Tutelar receber a notícia que uma criança foi violentada dentro de casa. Ele recebe a notícia, ele tem que ter estrutura para cuidar dessa criança, encaminhar essa criança para a autoridade tem que responder rápido, agir, proteger, garantir, colocar em local seguro. Depois de colocar e, enfim, fiscalizar esse pai, tratar essa família, então, assim,
é realmente um trabalho árduo, sério, que a gente vê a Constituição falando, que a gente vê o Estatuto da Criança e do Adolescente falando, por isso que eu acho que não temos muito a comemorar, porque desde 1988 a Constituição traga prioridade absoluta. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Alienação Parental, abandono afetivo, nós temos legislação para tudo isso. Ou seja, lei não falta, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência, quer dizer, inclusão. Falar das nossas crianças que têm deficiência, que precisam incluir no ambiente escolar, no ambiente social, no meio de transporte, enfim. Nós estamos falando de direitos que já estão positivados, está na lei. Então, assim, para resolver rápido, é dar eficácia ao que a lei preconiza. E para essa eficácia, é poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, entidades de classe, família, pai, mãe, vizinho, tio, trabalhando no mesmo sentido de proteger as nossas crianças e de garantir a eficácia desses direitos. É uma situação até inusitada, porque ao contrário do que a gente ouve muito aí, né? A turma dizendo assim, esse país não tem lei. Pelo contrário, leis tem aí, a torto e a direito, né? No sentido boas, né? Boas leis. Boas. O que falta é o cumprimento. E pegando aquele gancho onde você disse das responsabilidades de cada um, né? Lá na escola, lá no CIMEI, lá na creche, o pai, o educador, o conselho tutelar, e quem por acaso estiver fora de tudo isso aí, ainda pode fazer a denúncia pelo Disque 100, né? Que é muito pouco usado também, Disque né? 100, a qualquer momento, há um menor indício de dúvida. Agora, depois da pandemia, a gente ficou em casa e a gente começou a perceber, né? Também as nossas crianças, os nossos vizinhos. A denúncia é muito importante. A denúncia pode ser anônima, mas a gente, assim, precisa entender, não é problema meu. É um problema seu. Por quê? Porque essa criança só tem a você. Talvez você seja aquela pessoa que possa socorrer. Então, Disque 100, vai na OAB, vai na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, vai no Poder Judiciário, vai no Conselho Tutelar, busca ajuda, Ministério Público, nas redes sociais nossas, né? Que a própria imprensa, a escola, diretor de escola, vai no postinho de saúde, faça a denúncia. De alguma maneira, faça a sua parte para a gente conseguir proteger as nossas crianças. Ô Bárbara, deixa eu abordar contigo aqui uma questão dessas crianças, onde alguns, né, claro que todos não, vamos pensar aí que seja a minoria, tomara, né? Alguns pais entendem que a educação dessas crianças é de responsabilidade lá na escola e lá no sistema educacional também, vou dizer também, alguns, vamos torcer que seja a minoria, entende que isso é só dos pais. E aí é um jogo de empurra-empurra, e cada um deveria estar fazendo o seu papel, porque a criança também passa um tempo razoável lá no sistema educacional, não é? Esse é um ponto imbricado, assim, de falar, mas é preciso tocar o dedo na ferida realmente, né? Então, primeira responsabilidade pela criação e educação dos nossos filhos somos nós pais, nós familiares, nós ambiente familiar. Essa é a primeira responsabilidade. Isso ninguém deve abrir mão, nunca, jamais, né? Como, nem que você quiser. Nunca nem deveria ter existido isso, porque a gente sabe que existe isso na prática, né? Exato, né? Então, assim, a gente vê muito essa frase aí de pai é quem cria, a avó fazendo o papel de mãe, a babá fazendo o papel da mãe, enfim. Então, primeira responsabilização legal é do ambiente familiar, é dos agentes da família, é o pai, a mãe, é quem deu vida, né? Quem deu origem. E aí, o sistema educacional, ele tem a obrigação de informar, de inserir, né, essa criança e adolescente no ambiente cultural, de conhecimento, né? Então, são responsabilidades muito determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases, pelo próprio ECA, né, pelo Estatuto das Famílias. Então, assim, um não sobrepõe ao outro, eles se somam no sentido de dar uma proteção maior para nossas crianças. Mas as responsabilidades de criação, educação, de dar amor, de dar afeto, carinho, é em casa. E não adianta só falar não, né, Bárbara? Porque os exemplos que são seguidos são os exemplos do comportamento, da atitude, muitas vezes nem tanto daquilo que é dito, né? O exemplo arrasta, né? Porque às vezes o que é dito não é cumprido, né? Não é cumprido, a gente vê muito disso, né? De subvertendo. E quando isso acontece, o que acontece como consequência? Né? O que a gente tem como consequência? É que as nossas crianças, elas deixam de ser sujeitos de direito e passam a ser objeto de disputa.
Esse é o cenário mais deprimente, assim, que eu tenho na minha vida. Esse é muito complexo, né? Você perde a sua identidade de pessoa, você perde toda a sua característica de ser humano e passa a ser um objeto de disputa. Quem cuida mais, quem fica mais, quem dá mais. Quando Pegando um exemplo assim, Bárbara, de quando há um divórcio, por exemplo, seria isso, né? Divórcio. Entre pai e mãe. Pai e mãe. E aí o pai acha que ele está sofrendo mais do que a mãe está entendendo que não, que é ela que está sofrendo mais que o pai, e os dois esquecem que é o filho, que é a filha, é o que mais está sofrendo, Exato, né? A gente vê a obrigação também, às vezes os avós entram nessa discussão, né? É. Às vezes em caso de morte, a gente vê muito com a pandemia, muitas famílias perderam seus entes, e aí a gente vê famílias brigando para ficarem com as crianças, para ter direito a uma pensão, para ter direito a um patrimônio. Absurdo, né? Então vira objeto de disputa. Objeto de disputa, quem diria, né? Lamentavelmente. É complicado. Bárbara, vamos às nossas considerações finais, suas considerações finais, algo que a gente não perguntou aqui, que a gente não abordou contigo, principalmente nessa data aí, né, desse mês de agosto aí, do Dia da Infância, por gentileza. Eu penso que, quando a gente fala em infância, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é de amor. E o amor, ele precisa também ser responsável, né? Então, cuidar, garantir e proteger. Todos nós, sociedade, familiares, trabalho em rede de inclusão e diante de qualquer violação, seja ela de ordem sexual, patrimonial, pessoal, na escola, no postinho, no parque, na rua, no carro, agressão física, moral, Disque 100, vamos fazer denúncia, vamos procurar as autoridades responsáveis. Se não consegue discar o 100, vai no Instagram, vai na rede social de alguém, nos procure a OAB, procure o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Delegacia, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Sim, tem uma rede, conselhos municipais e estaduais de criança e adolescente que são muito ativos em Goiás. Então, assim, é preciso nos movimentar para a gente conseguir, de alguma maneira, dar essa pelo menos eficácia. Amenizar, né, esse sofrimento, essa situação. E a gente não tem que parar de achar que isso é papel do outro, isso é obrigação de fulano. Eu não tenho nada a ver eu com não tenho nada a ver com né? isso. Isso não é da minha alçada, né? É sim, né? A gente não sabe se essa criança vai chegar na sua casa como um genro, como uma nora. A gente não sabe qual que é seu papel social, né, nessa vida, qual que é a sua função social nessa vida também enquanto cidadão. A gente precisa lembrar das nossas obrigações também enquanto cidadãos. Pode chegar mais cedo do que a pessoa imagina, né? Exatamente. Não é verdade? Independente se entrar para a família ou não, às vezes, sim, né? Sim. Um mas é o que eu falo, se não for por essa consciência, é por uma outra via, né? Então, assim, em sociedade, nesse mundo líquido, baumaniano que a gente vive, é muito difícil você trazer momentos estanques hoje. Pessoas, essa eu não me relaciono, ou isso não me acontece. Eu acredito que isso é impossível hoje. Muito bem. Bárbara Cruvinel, ela é advogada, é especialista em direito de família, já presidiu a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Goiás, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nossa gratidão pela sua vinda aqui à TV Alego, por nos conceder essa entrevista, por participar desse bate-papo. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, é sempre bom estar com vocês. Obrigada. Muito obrigado. O Alego Entrevista fica por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu companheirismo. Um grande abraço para você e até nosso próximo encontro.